Para qualquer ser vivo, um ambiente adequado e uma fonte correta de alimentação são as condições ideais para crescer e se desenvolver bem, seja uma planta ou um animal. Todos precisam de fatores essenciais para viver. Essa verdade pode ser tão embutida no nosso consciente que provavelmente a gente não pensa muito sobre isso, apenas seguimos. Mas, gente, imagina se privarmos os nossos bebês e crianças do básico para crescerem fortes e saudáveis. Hoje, nós vamos falar da introdução alimentar para bebês e crianças de até 5 anos. Tudo que você precisa saber para começar a nutrir bem quem ainda não pode escolher que tipo de alimento comer. Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga, estudante de medicina e apresentadora do canal. Nós sempre falamos de boas escolhas alimentares, inclusive tem 2 opções aqui em cima nos cards, não deixe de conferir. Mas esses bons hábitos podem e devem ser apresentados desde bebês e são essenciais para desenvolver o paladar da própria criança. Até os 6 meses de vida, o leite materno, no caso da amamentação que não seja possível, a fórmula infantil é tudo que o bebê precisa conhecer. Não precisa tentar incluir água ou chás. O leite por si só vai suprir toda a demanda e após esse período, a introdução da alimentação complementar, ela é indicada. Mas Tânia, o que é introdução alimentar? Pessoal, a introdução alimentar é o termo usado para a fase que a alimentação do bebê começa a incorporar outros alimentos além do leite materno. Os chamados alimentos complementares que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde indica a ser iniciada após 6 meses. Mas atenção, a introdução alimentar não exclui a importância da amamentação. Ela deve ser aliada e seguir dessa forma o máximo de tempo possível. O ideal é pelo menos até os 2 anos, se a mãe puder e quiser seguir, até não produzir mais leite. No leite materno se tem tudo que o bebê precisa. É o alimento mais completo, sacia a fome e fortalece o vínculo afetivo com a mãe. Os especialistas afirmam que o leite materno diminui a chance de obesidade, hipertensão e de diabetes, reduz o risco de infecções e até mesmo alergias, pessoal, além de provocar um efeito positivo na inteligência e promover menos prevalências de doenças infecciosas como otite, pneumonia e gastroenterite. A prática da amamentação ela é tão boa para o bebê quanto para a mãe, mas se por acaso ela tenha que ser interrompida, recomenda-se formas e no período de introdução alimentar realizar 5 preparações para o bebê para garantir que tenha todos os nutrientes necessários. Como eu faço essa introdução? É muito fácil, gente. De 0 a 6 meses, apenas o leite materno. É muito importante lembrar que a introdução de novos alimentos deve ser supervisionada por um pediatra. Dos 6 meses aos 2 anos, começa a introdução alimentar como purês, papinhas, frutas cortadas em pedaços pequenos e de preferência um só alimento por vez. E assim o seu bebê vai entender o sabor e assimilar também a cor e a textura de cada um. Aí, gradualmente, vocês vão incluir outros alimentos, como verduras e legumes, mas com leite materno sendo a principal fonte, pelo menos até os 2 anos de vida. E lógico, né, gente? As crianças vão resistir ou simplesmente vão parar de comer porque elas estão saciadas. Vocês devem respeitar e entender esse processo. O leite, gente, é o alimento confiável do bebê. Todas as tentativas incluirão recusas naturais e não adianta forçar a criança. Ela só vai aceitar novos alimentos depois da 8ª ou 10ª vez. Outros vão tentar dezenas e dezenas de vezes e é assim mesmo, gente. Mas atenção, não é aconselhável apresentar açúcar, produtos industrializados como conservantes, os que são ricos em sódios e gorduras trans e saturadas, antes dos 2 anos, e quanto mais tempo vocês puderem evitar esse encontro, melhor para a saúde do seu bebê. Dos 2 aos 3 anos, aquela fase gostosa, que eles já estão correndo, falando tudo, aí vocês podem introduzir o leite não materno, frutas, verduras e qualquer tipo de suco natural, além do arroz, do feijão, do iogurte natural. Saladas em geral devem ser incluídas também,
com cuidado de que cada alimento seja preparado individualmente em porções, justamente para aperfeiçoar aquele reconhecimento e o sabor e a textura. A essa altura, as crianças já demonstram seus pratos favoritos. Dos 3 aos 5 anos, amplie as opções in natura. Insere cereais, proteínas e gorduras saudáveis. A mudança se dá na quantidade das porções conforme o crescimento e o desenvolvimento de cada criança para não faltar energia. Ainda não se convenceu dessas escolhas e acha que é bobagem toda essa disciplina, mas é de extrema importância, gente, seguir corretamente a introdução. Essa aparente rigidez de etapas implica em 2 fatores. A primeira, na oferta adequada de nutrientes, mantendo o corpo saudável e prevenindo doenças crônicas não transmissíveis. Segunda, estabelece um hábito em que o bebê crescerá mantendo e aprimorando ao longo da sua vida. Com o seu paladar bem desenvolvido, é pouco provável que a criança tenha recaídas para uma dieta errada. Mas Tânia, se eu flexibilizar essa dieta com 1 ou 2 itens, não pode? Eu vou falar tudo que vocês devem evitar, mas aí vai de vocês decidirem se vale a pena correr o risco de dar para os seus bebês ou não. Sucos industrializados, macarrão instantâneo, refrigerantes, enlatados, salgadinhos, balas, chocolates, biscoito, bolacha, batata frita que toda criança ama, café, fast food no geral, é basicamente tudo que é extremamente saboroso e muitas vezes direcionado para esse público, mas que em excesso vai sim fazer mal. Esses alimentos não só vão dificultar o acesso de outros sabores como o azedo e o amargo, mas também vão atacar esse corpo que está em formação com um monte de coisa que ele não precisa, ou para dizer o mínimo, que não tem nada de nutrientes. Esse cuidado com a alimentação deve ser redobrado, galera, pois pode evitar doenças como colesterol, má formação óssea, obesidade infantil, problemas com a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, problemas respiratórios, gastrointestinais, vulnerabilidade às infecções, enfim, são muitos agravantes que podem acompanhar as crianças por toda a vida. Esses alimentos eles não são proibidos, mas eles devem sim ser evitados. Leia o rótulo dos alimentos para evitar oferecer às crianças aqueles que contêm aditivos, conservantes artificiais. Mas Tânia, se eu não dou, o que ele vai comer? Porque ele não come. Dá muito trabalho nessa hora. Então, gente, eu tenho algumas dicas que vocês vão amar. As refeições, quanto antes planejadas em horários determinados, é melhor para a criança que aprende não só a comer quando tem vontade, mas a estabelecer a saciedade entre as refeições. Esse comportamento adquirido vai até a idade adulta. Portanto, se come sem distração à mesa, a criança foca mais na comida e na sua mastigação. O bom hábito ele é criado com exemplos da família à mesa, repleta de alimentos saudáveis, contendo o mesmo que está no prato das crianças e demonstrando que vocês estão gostando. Logo, essa criança vai espalhar e vai entender essa prática. Tânia, mesmo com os meus exemplos, com a rotina, essa criança não come de jeito nenhum coisas saudáveis. Calma, aqui vai uma dica de como inovar o cardápio. A primeira coisa a fazer para deixar os alimentos atrativos é inovar no preparo. Abusar das variações dos alimentos. Cenoura cozida, cenoura ralada, com suco de laranja. Preparar os alimentos de forma divertida. Aí vocês podem cortar a comida em uma forma de bichinhos, façam um rostinho feliz ou uma floresta, deixe a apresentação visivelmente legal, porque aí a criança vai se interessar e vai gostar de comer. Evite ultraprocessados, sobretudo, gente, antes das refeições principais. Além da criança ficar propensa a recusar os alimentos saudáveis, ela certamente não terá um apetite na hora da refeição principal. E aquele processo de introdução realizado anteriormente se aplica agora. É claro que um jiló, ele perderá por uma laranja na preferência, mas para cada refeição uma tentativa gradual e criativa pode ser pensada. Nos últimos casos, busque substituições. E já que nós estamos falando dessa criatividade ao montar o cardápio, devo também alertar sobre as contaminações de alimentos.
A contaminação alimentar, ela ocorre quando uma determinada comida contém substâncias ou objetos que representam um risco para a saúde quando ingeridas. O mau preparo ou a falta de higienização dos alimentos adequadamente antes do consumo definem a contaminação. Portanto, o uso de boas práticas ao conduzir, higienizar e preparar é o jeito efetivo para eliminá-las. Quando nós falamos de contaminações alimentares, existem 3 tipos principais: físicas, químicas e biológicas. No caso das contaminações físicas, é possível cair algum acessório ou fio de cabelo no alimento quando estamos preparando. Já no caso de contaminações biológicas e químicas, geralmente o alimento é exposto a agentes que não foram higienizados corretamente ou cozidos em temperaturas inadequadas antes de serem preparadas e também de serem consumidas. Se o preparo foi perfeito, mas armazenado incorretamente, perdeu o prazo de validade ou qualquer interferência que torne o alimento impróprio para consumo, descarta. Não arrisque a sua saúde e muito menos a do seu filho. Uma boa maneira de evitar a contaminação é procurar produzir os preparos na hora das refeições, na quantidade que seja suficiente, ou se houver sobras, armazene o quanto antes. Gente, eu sei que pode parecer exagero ou vocês podem ter aquela ideia de que pode ser positivo expor a criança para que ela crie anticorpos. Contudo, você não vai querer lidar com uma intoxicação alimentar por bobagem, sem falar que pode ser arriscado demais para os pequenos, né? Vou te deixar uma lista e considero um bônus, gente, para responder aquelas perguntas de como fugir dos processados quando eu monto a lancheira do meu filho. Primeira, lembre-se de que o lanche é uma pequena refeição, então evite abastecer como se fosse para todas as refeições. Segundo, procure variar nos lanches. Tenha muitas opções de cada grupo alimentar: carboidratos, proteínas, frutas. Se você fez aquele planejamento alimentar, ficará fácil não se repetir e até incluir um dia de guloseimas aí, por exemplo. Terceiro, priorize alimentos in natura e minimamente processados. Eu sempre falo, mas nunca é demais repetir, né? Quarto, lancheiras e potes térmicos. É aquele cuidado de armazenamento e de preservação do alimento. Quinta dica, gente, não se esqueça da água. A hidratação das crianças não precisa nada além de água, mas vocês podem variar com sucos naturais. Sexta, sempre optem por frutas. Elas são práticas, saborosas e também muito saudáveis. Sétima dica é acrescentar uma proteína. Ela pode ser de origem animal, como leite, iogurte, queijos, ou também de origem vegetal, como castanha, pasta de grão de bico, tofu, feijão, hambúrgueres de lentilha, por exemplo. Oitava dica, não coloque refrigerantes e salgadinhos e guloseimas. Use-as como exceção e não regra. Nona, convide o pequeno a fazer a lancheira. O envolvimento na escolha dos alimentos e na montagem se torna uma composição mais interessante a quem come e ajuda no processo de educação alimentar. Com essa lista, agora eu estou satisfeita e eu tenho certeza que os pequenos ficarão também. Antes de me despedir de vocês, já sabe o que eu vou pedir, né? Se inscreva no canal, clica aí nas notificações, comenta o que você achou do vídeo e compartilha muito para o canal continuar firme e forte aqui. Gente, muito obrigada para você que ficou aí. Até a próxima. Beijos e tchau, tchau.